Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast de Médico para Paciente, um podcast que é dedicado a dividir conhecimento e informação de qualidade e responsabilidade para você, paciente, não paciente, profissional de saúde, colega. E conosco na nossa bancada sempre aqueles melhores profissionais e especialistas que vão poder dividir conosco e tirar as nossas dúvidas que vocês fizeram nas nossas caixinhas. Lembrar sempre de não esquecer de curtir esse episódio, que eu já digo é imperdível. Lembrar sempre de compartilhar essas melhores informações e, claro, também fazer a nossa avaliação no Spotify e no YouTube. Hoje está um pouco diferente, perceberam? O Dr. Daniel não está presente comigo hoje, mas a gente segue e em breve ele está de volta aqui. Foi salvar uma vida de cirurgião. Veja só, a gente vai trazer uma temática hoje bem interessante. Você provavelmente já tomou algum antibiótico e o doutor prescreveu 10 dias e você fez 5. Você provavelmente foi recomendado tomar uma vacina e achou, não vou tomar essa vacina. Você provavelmente teve uma infecção que foi orientada, inclusive, se internar e preferiu por não fazer isso. Ou pior, esteve em um hospital, acabou sendo operado de um procedimento cirúrgico e teve uma infecção. E até hoje fica se questionando o que foi que aconteceu por uma infecção. Essas são questões que são prevalentes, sim, e quando a gente está falando de infecção, a primeira coisa sempre é prevenção. Mas quando acontece essa situação, de que maneira tratar e tratar de maneira otimizada? Comigo hoje, doutora Priscila Sá, ela que é vice-presidente da Sociedade Paraibana de Infectologia e é responsável pela CCH, os serviços de infectologia de 2 grandes hospitais aqui de Campina Grande, o Hospital Trauma e o Hospital HELP, o Hospital de Ensino e Laboratório de Pesquisa. Obrigado, Priscila, por ter aceito o convite. Obrigada, é uma honra estar aqui, espero contribuir com essa conversa tão proveitosa e tão interessante. Eu que agradeço, e eu já começo com a temática. Sem dúvida, quando talvez o infectologista ele ficou muito bem visualizado na área médica, pelos leigos, na época da pandemia. Eu lembro como se fosse hoje, nunca pensávamos passar por isso. Só que eu nunca parei para perguntar para um infectologista, poxa, você já chegou a pensar que poderia imaginar ter surgido uma pandemia no momento que você estava na sua carreira? Me diz como é que foi. Desde o momento do início dos burburinhos de que estava surgindo a Covid-19 até ela se instalar e fazer todas as complicações naquele momento agudas e crônicas que hoje a gente tem. É uma pergunta super interessante. Ninguém nunca parou para me perguntar, mas eu sempre falo nas minhas aulas. Eu começo minha aula de Covid explicando o que foi que aconteceu comigo. Todo residente de infectologia, pelo menos no serviço onde eu me formei no Hospital Universitário de João Pessoa, nós fomos preparados para enfrentar uma pandemia. Eu lembro que eu acho que estava no R1, no R2, alguns leitos foram abertos para a gripe aviária e a gente se preparou e não chegou aqui. E a gente foi ensinado que, diante de uma pandemia, o que é que você precisava fazer primeiro? Buscar evidências científicas e, se essa pandemia fosse muito provavelmente de vírus, e como foi, a gente precisava saber o comportamento do vírus no nosso meio. Se, por exemplo, o vírus Ebola, se ele tivesse chegado aqui, o comportamento dele seria o mesmo lá da África, do epicentro onde ele começou? Eu fui preparada para isso, mas eu nunca achei que eu fosse viver uma pandemia. Só que o infectologista, ele nunca tem sossego, né? Então, a gente acha que tá tudo bem depois da Covid, veio a Mpox. Aí a gente acha que tá tudo bem, vem aí agora um avalanche de dengue. Então, às vezes são doenças que reemergem e outras que surgem e são novas. E eu lembro exatamente, era em dezembro, e o infectologista, mesmo de férias, eu estava de férias, ele nunca se desliga das notícias. Notícia normal mesmo. E a gente sempre vê aumento do número de casos de ebola na África, e a gente fica esperando, vai chegar aqui? Surgiu uma gripe nova lá na China. Será que vai chegar aqui? E eu fiquei acompanhando as notícias. Só que das outras vezes nunca chegou aqui. A gente se preparava, por exemplo, no ebola. Eu
fiz aula, preparei aula, estudei ebola de novo, treinei os médicos lá do trauma, da emergência. Se a gente ia atender um turista que veio da África com esses sintomas, o que é que a gente vai fazer? Sempre que surgia alguma coisa nova, os médicos do trauma eram treinados e eu estudava e preparava as aulas. Com a Covid foi a mesma coisa. Primeiro eu assisti uma aula de hoje presidente da Sociedade de Infectologia da Paraíba, doutora Ana Isabel, e eu lembro que ela falava que a gente ficasse tranquilo, que talvez não fosse atingir tanta gente, que os dados que a gente tinha naquele momento era que a mortalidade era mais para extremos de idade, e era o que estava se falando na época. Só que as coisas aconteceram muito rápido, e a gente acompanhava esses dados, e a Organização Mundial de Saúde, poucas semanas depois, já disse que se tratava de uma pandemia, e aí as coisas todas aconteceram. Em termos de evidência científica, em termos de volume de informações, foi uma coisa surreal, a gente não conseguia acompanhar, e houve também uma politização da medicina, o que foi um pesadelo, foi uma tragédia. Sim. Então, os primeiros protocolos foram muito discutidos, a gente tinha pouca informação, mas poucos meses depois a gente já sabia mais ou menos o que era para fazer e o que não era para fazer, só que o que não era para fazer ficou enraizado, por exemplo, ivermectina para tratar Covid, azitromicina para tratar Covid, e a gente terminou a pandemia, pelo menos aqui na Paraíba, com essas prescrições completamente irracionais, e até hoje tem gente que está tratando vírus com antibiótico. Sim. Não foi fácil para nenhum infectologista. Estamos todos ainda nos recuperando, muitos com burnout, muitos ainda com seus traumas, muitos cansados ainda. Eu acho que eu ainda não descansei o bastante, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Então, assim, deixei família, o marido assumiu as crianças e a casa, e tinha noites que eu nem voltava para casa. No comecinho da pandemia, que a gente não sabia muito bem como é que a gente seria descontaminado, se cabelo, eu nem vinha, eu dormia no hospital, porque eu tomava um banho quando eu saía do hospital de trauma, tinha um banheiro só para isso. A direção, ela nos preparou e preparou o hospital de trauma para isso, então eu tomava um banho ao sair do hospital, eu tomava um banho na área de lazer do meu edifício, para subir pro meu apartamento, e tomava outro. Então, quando eu pensava nos 3 banhos, eu digo, eu vou dormir no hospital, que é mais fácil para mim. E aí, logo depois, a gente soube que transmissão de contato, que a gente bastava um banho, a gente estaria limpa, não estaria transmitindo a ninguém. Aí eu comecei a voltar para casa, mas ainda com muito cuidado. Não tive Covid. Não teve? Não tive Covid, só tive Covid uma vez, que foi em junho. A pandemia já tinha arrefecido, e aí, claro que eu relaxei, curtindo São João de Campina Grande, peguei Covid. Mas durante a pandemia, assim, os tempos ruins, consegui não me infectar usando máscara, que é como a gente se protege, aí é a eficácia da máscara certa no momento certo. O grande problema que foi a pandemia foi realmente, primeiro, a velocidade com que ela se instalou e a quantidade de pacientes que ela pegou, que eram pacientes que até então a gente achava que ia ser só idosos ou muito jovenzinhos, crianças, mas o obeso, o jovem, ele começou também a se demonstrar pensando naquela fisiopatologia de inflamação, resposta imunológica. Então a gente via pessoas jovens falecendo ou tendo longos períodos de internação por insuficiência respiratória. Eu lembro que eu era residente de neurocirurgia na época e algumas cirurgias foram paralisadas, então eu peguei um plantão de UTI. Eu lembro como se fosse hoje uma situação que o chefe da UTI falou. Eu falei assim, mas eu sou neurocirurgião, como é que eu posso ajudar aqui na pandemia? Ele falou, eu preciso de médico que saiba entubar, médico que consiga via aérea difícil.
Então, você imagina naquele momento que você preparava equipes, era responsável pela parte de gestão do hospital, ainda tinha que pensar na forma como nossos médicos, muitas vezes recém-formados, eles teriam que estar de frente para essa nova condição. Eu lembro, sem falar em outros profissionais, né, a falta de luvas, máscaras, aquele corre-corre do álcool em gel. Aí eu te pergunto, na hora que começou a se desenhar os primeiros protocolos que vinham do Ministério da Saúde e replicações, como é que você via a aceitação dos profissionais para essas mudanças? Porque eu lembro que eu dava plantão, uma semana era tal forma. Na outra semana, quando eu voltava, era outro protocolo, era um outro formato. E a minha impressão era de que os pacientes só morriam. Eram pacientes extremamente graves que a gente fazia uma série de propostas e não resolviam. Então, de que maneira você viu a aceitação, ou mesmo o questionamento de outros colegas quanto a essas mudanças que estavam acontecendo naquele momento? Eu consigo falar pelo meu serviço, né? O Hospital de Trauma e o Hospital Filho, que foi o Hospital de Clínicas. Qual foi a estratégia utilizada? Nós só conseguimos médicos mais jovens para a linha de frente e a gestão, a direção colocou médicos mais experientes para serem diaristas e as infectologistas para passarem visita todos os dias. Qual era o papel das infectologistas? Ajudar no protocolo, e aí a gente se baseava nos protocolos dos grandes centros e dos dados mais confiáveis que a gente tinha, porque não era qualquer artigo científico que saía que a gente ia usar aquela evidência. E no frigir dos ovos, ou no final, o que salvou muito paciente foi o corticoide. E o corticoide usado quando ele precisava, quando ele já estava dessaturando. O corticoide que aquele médico prescrevia no consultório, no segundo, terceiro dia de doença, só atrapalhava a gente. E a equipe de fisioterapia foi extremamente importante, e o controle de infecção hospitalar. Porque depois de 7 dias entubado, aquele paciente teve, quase todos eles tiveram, pneumonia associada à ventilação mecânica. E aí entrava o controle de infecção hospitalar, aí entravam as infectologistas do meu serviço para ajudar aquela intercorrência infecciosa, não mais viral e agora bacteriana. Então foi um desafio imenso. Então, os pacientes que se internaram no Hospital de Trauma, no Hospital de Clínicas, tiveram infectologistas de domingo a domingo olhando por eles. E a gente norteando os médicos mais jovens e ajudando principalmente no manejo dos antibióticos para as intercorrências bacterianas de infecção hospitalar. O vírus, quando se chegou no mundo e chegou no nosso país, a gente percebeu que inicialmente ele tinha alto poder de mortalidade. As pessoas morriam, tinham grandes complicações. Eu lembro que eu operei pacientes com AVC isquêmico extenso, cerebral média, sangramentos em que você procurava aneurisma e não encontrava, e julgávamos que isso seria da coagulopatia. E até mesmo a gente começava a identificar alguns quadros um pouco na parte subaguda, distúrbios de movimento, dentre outras complicações. Só que depois o vírus parece que ele começou a ficar mais brando. As complicações eram menos intensas em relação à parte neurológica. O vírus ele não matava tanto. A pergunta é: o vírus mudava ou a gente aprendeu a combater a resposta do nosso organismo ao vírus, a resposta às iatrogenias que a gente acabava fazendo por não saber dos protocolos? O que você acha que fez com que essa mortalidade fosse diminuindo? Tudo isso. O vírus altamente mutagênico, por isso que as vacinas demoraram um pouco mais e algumas delas têm eficácia geral baixa, né? Então você toma vacina, mas você ainda pega... Eu tomei, nem lembro quantas vacinas eu tomei, acho que 5. Eu sou do grupo de risco, eu tenho uma doença autoimune, então eu estava sempre refazendo o meu esquema. E mesmo assim peguei junho passado, mas não precisei ir para o hospital. Então, primeiro, a vacinação, apesar de por causa dessa mutagenicidade das novas cepas, a eficácia geral, a eficácia para você ser infectado, ela não é maravilhosa, mas ela é muito boa para evitar que você complique. Então, a vacinação foi imprescindível. Só estamos aqui conversando sem máscara por causa da vacinação. Antes da vacina chegar, a gente aprendeu, a duras penas, a manejar melhor a doença.
a prescrever menos corticoide na fase inicial, só depois que o paciente dessaturava, e quando ele se internava também. A gente fez muita coisa errada em relação a anticoagular esses pacientes, que aí a gente aprendeu depois que não valia a pena. Então foi assim, trocando o pneu do caminhão em movimento. A gente aprendeu errando, mas a gente aprendeu rápido. E as vacinas chegaram e deu tudo certo, mas perdemos muitas pessoas. Sim. Perdemos muitos pacientes, muitos familiares, muitos amigos, e até hoje estamos de luto por cada um desses óbitos, né? Se a vacina tivesse chegado mais cedo e tivesse atingido a maior parte da população, e não tivesse tido essa luta tremenda de convencimento da população a se vacinar, talvez a gente tivesse perdido menos pessoas. Com certeza. Vamos passar para o segundo ponto. A gente, trazendo agora a dengue. A gente sabe que dengue ela já era, eu posso considerar que dengue era uma endemia, já é uma endemia, né? Aqui do nosso país, nos países tropicais, já é uma endemia. Só que começa a chamar a atenção de que por períodos ela aumenta, né? Porque eu não lembro na época, por exemplo, que estava na Covid, o zum de dengue, não tinha, né? Era como se só existisse Covid ou gripe. Só que a dengue começa a voltar. Explica pra gente, pra quem tá acompanhando. Primeiro, quais são os sintomas da dengue e por que ela aparece dessa maneira? Tem ano que ela vem muito, tem ano que vem pouco. Existe um canal endêmico, existem um número de casos que não diminui, ele ficou estável desde a grande epidemia de 2008, 2009, ele ficou estável. Durante a pandemia realmente diminuiu. A gente tinha alguns pacientes que a gente não sabia se era Covid, dengue, zika ou chikungunya aqui. O Brasil é para os fortes, a gente não conseguia diferenciar muito e precisava do exame laboratorial. E por as pessoas ficarem mais em casa, diminuir a circulação de pessoas, e talvez por as pessoas ficarem em casa, elas tiveram mais atenção aos criadouros, cuidaram melhor de suas casas, a gente viu um número reduzido. E agora estamos vendo um aumento imenso do número de casos no Sudeste e Centro-Oeste, Distrito Federal, Rio de Janeiro, assim, o aumento foi muito súbito e muito grave, e das formas graves de dengue também. O Ministério da Saúde estima que em 2024 mais de 4 milhões de casos de dengue, cerca de 4,2 milhões é a estimativa do Ministério da Saúde. E estamos vendo um aumento do número de casos graves, casos que vão precisar de hospitalização. Como é que a gente explica isso? Circulação de vírus. Então, nós tivemos anos que existem 4 sorotipos do vírus da dengue sorotipo 1, 2, 3 e 4, então cada pessoa pode ter dengue 4 vezes na vida. Quando você tem dengue hoje, você passa um certo tempo, cerca de um ano, com uma imunidade contra o outro sorotipo, então você passa mais ou menos um ano sem pegar outra dengue, mas você pode depois, seus anticorpos protetores vão diminuir e você vai ficar suscetível a uma nova infecção. Nós já tivemos no mesmo ano a circulação dos 4 sorotipos. Existem sorotipos mais virulentos que causam doença mais grave ou que são transmitidos pelo mosquito com mais facilidade, e esses sorotipos, alguns deles têm vários subtipos. O sorotipo 2 tem vários outros subtipos também com essas diferenças. Então, essas diferenças genômicas estão acontecendo, e o aquecimento global, as mudanças climáticas. Então, antes a gente tinha sudeste e sul do país, do Brasil, não adaptado para sobrevivência e reprodução do mosquito, e hoje não, a gente está vendo calor e chuva no Brasil inteiro. Então, essas mudanças climáticas, com muita circulação viral e vírus que se deixou solto e mosquito que se deixou solto, sem cuidado nenhum, sem prevenção nenhuma, as doenças infecciosas, elas vêm desse jeito, né? Quando a gente para de se preocupar com elas, quando a gente deixa a coisa muito solta, ela vem e dá uma rebordosa e joga a gente no epicentro de outro problema. Então, quando a gente consegue se livrar da Covid,
a gente está aí enfrentando um cenário bem preocupante. Uma coisa boa, se existe alguma coisa boa em relação à dengue, é que a Paraíba ela tem um certo atraso. Isso aconteceu na Covid também. A Covid ela começou a se espalhar nas cidades que tinham aeroportos internacionais. Então a gente via um boom de casos em São Paulo, em Rio, depois em Fortaleza, depois em Recife, e a Paraíba ficava sempre um pouquinho atrasada. Então deu tempo na Covid, a gente vê o que funcionava em São Paulo, Rio, Fortaleza e Recife, e a gente se preparou. E a Paraíba teve uma performance boa, se a gente consegue considerar que alguma coisa da Covid foi boa, mas a gente teve uma performance melhor que os nossos estados vizinhos, justamente porque esse atraso deu a oportunidade do sistema de saúde se organizar. E tomara que seja isso que esteja acontecendo na dengue. Vai ter um atraso, não estamos vendo esse boom ainda na Paraíba, então talvez esse boom vai começar lá para março, abril, maio, e dá tempo o sistema de saúde se organizar. Por quê? Eu preciso que os médicos lá da ponta, lá da unidade básica de saúde saibam como manejar dengue. Os da UPA a UPA vai ser um cenário que vai fazer diferença. O médico de UPA vai fazer diferença em saber manejar aquele paciente que chega para ele e transferir para hospitais de referência os pacientes que precisam, que está no grupo de dengue. E será que a gente vai ter leito para todo mundo? Será que vão ser necessárias tendas de hidratação? O Rio de Janeiro está fazendo tendas de hidratação. E essas tendas de hidratação é só para tomar soro? Se for para isso, elas não vão servir muito. A gente precisa pelo menos de um hemograma. Um hemograma que chegue para o médico que está ali naquela tenda ou naquela UPA com 2 horas, para a gente ver o hematócrito e ver se aquilo que a gente está fazendo para o paciente está dando o efeito. Então, tomara, eu já estou vendo um movimento. Por exemplo, antes de vir para cá, eu passei para cumprimentar a palestrante que o CRM trouxe, de João Pessoa, que ela está fazendo um curso de atualização na Unifacis agora à noite, está acontecendo agora, sobre dengue. Já estou vendo também essa movimentação da Secretaria de Saúde do Estado em organizar por telesaúde essa orientação, acredito que seja a orientação de especialistas, de infectologistas, para os médicos de ponta, principalmente os médicos de interior. Então, eu já estou vendo essa movimentação, tomara que tudo aconteça a tempo, que a gente, quando o boom de casos acontecer aqui, nós estejamos preparados com nossa rede de saúde preparada para o manejo desses casos mais graves. A gente sabe que entre 5 a 20% dos pacientes que têm dengue, ou meio dengue que pode ser até assintomático, eu posso ter complicações neurológicas. E a gente sabe que o vírus tipo 3, parece que é o que está voltando e aumentando, ele tem um poder de virulência e de ataque no neurotropismo, uma atuação maior no cérebro, na medula, podendo trazer complicações. A gente viu algumas reportagens, a gente estava vendo, e me chamaram até para dar uma entrevista perguntando: será que a gente pode esperar maiores complicações neurológicas se eu tenho um maior número de pessoas contaminadas, junto com um fator de risco que aí é a presença do vírus do tipo 3 maior prevalente, pegando os extremos? Agora a pergunta: uma pessoa que já teve uma infecção, tive dengue anteriormente, eu pegar novamente a dengue, aumenta o risco de uma resposta maior e, portanto, essa resposta ser a causa das complicações? Porque algumas complicações podem ser diretas do vírus, né? Foi visto vírus dentro do LCR, do líquido que corre pela nossa espinha, e ele teria esse poder inflamatório de trazer encefalite, meningite, meningoencefalite, ou mesmo lesões como mielites na medula. Poderia ter alterações no olho, neuromielite ópticas, dentre outras. Isso seria uma atuação direta, ou mesmo um imunológico. O organismo, uma vez sendo estimulado, poderia atacar estruturas do nosso tecido cerebral, ou mesmo no sistema nervoso periférico, e até aquela Guillain-Barré, que é uma complicação também possível. Mas outra forma que ficou se pensando foi a própria
a própria desidratação que a febre do dengue pode trazer, deixando o sangue mais concentrado e posteriormente aumentando riscos de isquemias ou mesmo sangramentos. De que maneira você vê a infecção que a última aumento de dengue que eu lembro é o quê? Tem 2, 3 anos atrás? E, vindo agora, eu posso pensar que eu tenho um pool maior de pessoas suscetíveis, uns nem tiveram dengue, os que não tiveram são suscetíveis. E os que tiveram, pelo que eu entendi, depois de um ano, a minha proteção do bem, ou mesmo o meu fator de risco do mal, não está mais funcionando? Como é que seria esse raciocínio? Pergunta super complexa. Primeiro, é a primeira vez que a gente está monitorando em tempo real que sorotipo está causando essa epidemia. Nunca antes aconteceu. Então, no Rio de Janeiro, hoje, a gente sabe que 3 meses atrás estava havendo predominância do sorotipo 1 e agora o sorotipo 2 entrando. Não sabemos se vem o sorotipo 3 aí. Segundo, existe uma teoria chamada teoria de Halsted, que ela é antiga, ela não é nova, e ele demonstrou que a partir de uma segunda vez que você tem dengue, existe uma amplificação da resposta imune e que pode levar à doença mais grave. Mas ela não explica por que pessoas na primeira vez que tiveram infecção, já tiveram uma forma atípica, uma hepatite, uma encefalite, uma miocardite, ou uma forma grave, tiveram dengue grave, fizeram choque do dengue. O que nós vemos na prática é que sim, a partir da segunda infecção, ou aliás, na segunda infecção, as pessoas tendem a ter uma forma mais grave da doença. Nós estamos esperando para ver exatamente o que é que vai acontecer. Se vão existir formas graves em pessoas que nunca tiveram dengue ou a teoria de amplificação vai ser a predominante. Eu tive dengue algumas vezes, a minha segunda dengue me levou à hospitalização, mas eu tinha um fator de risco porque eu estava gestante. Então eu tive sangramento, eu fiquei bem, eu tive sinais de alerta e eu fiquei internada durante alguns dias. Então, para mim, sim, a segunda vez que eu tive dengue, ela foi mais grave. Entendi. Para a gente finalizar em relação ao dengue, vacina. Foi desenvolvida vacina e até já soube que algumas pessoas já estão tendo acesso à vacina para dengue. Tem sendo desenvolvida também no Butantan, né? Em fase final aí de testes, mas a que veio é importada. Como você vê em relação à segurança e eficácia da vacina que a gente começa a ter acesso? Ainda pequena quantidade da população, infelizmente, mas já é algum passo. Eu fico alegre e triste. Triste porque ela vem tarde, né? Há quantos anos a gente está sofrendo com a dengue? Só agora que vem uma vacina com uma eficácia melhor. Ela chama Kidenga, ela foi desenvolvida por um laboratório japonês, a Takeda, e os testes se mostram muito promissores. Vem pouca vacina, então vão ser cerca de 3 milhões de pessoas agora nessa fase inicial que vão ter acesso. Então o que foi que o Ministério da Saúde decidiu pegar aquela faixa da população que os estudos mostram que tem mais chance de hospitalização. São indivíduos de 10 a 14 anos. E vai começar assim, crianças de 10 a 11, depois de 11 a 12, uma eficácia geral muito boa, de 82%, melhor ainda para o sorotipo 2, segundo lugar para o sorotipo 1, 3 e 4 ela tem uma eficácia geral um pouco menor, mas para evitar a hospitalização, não importa o sorotipo, a eficácia dela é muito boa. Ela não se mostrou insegura, é uma vacina de vírus vivo atenuado, então gestantes, pessoas que estão amamentando, elas não podem tomar, mas não se viu grandes fatores de segurança. Minha filha, de 11 anos, só está esperando a vacina ficar disponível para a faixa etária dela, ela vai tomar. Então, se a infectologista vacina a própria filha, podem confiar que os estudos se mostraram muito seguros. Agora eu quero utilizar a tua expertise dentro da gestão de um hospital com relação a essa gestão de infecções hospitalares. Falar sobre prevenção de infecção hospitalar, sem dúvida, é falar sobre lavagem de mãos.
E desde lá do século XIX, quando as pessoas, eita, vou ter filho, vou para um hospital, vou ter que ir para um hospital ter filho, era quase uma sentença de morte da mãe ou da criança, porque sim, naquele momento, os profissionais que faziam o cuidado da gestante eram os mesmos que estavam cuidando de doentes ou mesmo fazendo autópsias, necrópsias. E não existia, hoje é um absurdo a gente pensar, né? Mas naquela época não se existia a ideia do micro-organismo, a transmissão da minha mão levando para o outro. Não havia a simples lavagem de mãos. Coloca pra gente uma pergunta que foi feita: de que maneira a gente pode diminuir as infecções hospitalares e por que elas acontecem? Não existe hospital com taxa de infecção zero. Se você vai se internar no hospital e tem lá uma plaquinha na recepção, aqui nós temos 0% de infecção, fuja correndo desse hospital. Ou ele está maquiando o dado, ou ele não está procurando as infecções. Então, você se internou, saiba que você tem chance de ter uma infecção, que hoje a gente chama de infecção relacionada à assistência à saúde. Né? Não precisa ser hospitalar. Você está fazendo hemodiálise numa clínica de hemodiálise, você pode ter uma infecção de catéter relacionada àquele procedimento. Então, o ideal é que ninguém se interne. Indo para uma internação, indo para uma cirurgia, existem alguns fatores, e é esse o papel de uma CCH, de uma comissão de controle de infecção hospitalar, de um serviço que faz isso, que é normatizar e fiscalizar essas ações. Primeira, mais barata, mais eficaz, lavagem de mãos. E aí se torna até chato a gente ficar repetindo a importância da lavagem de mãos, mas a gente vê as falhas no dia a dia. São as pessoas que estão ali dentro de uma UTI cuidando de um paciente e estão cheio de adornos, e você consegue lavar a mão, você não consegue lavar dentro do seu anel, da sua aliança. São as pessoas, as mulheres que estão com unha artificial e que você não consegue limpar. Lá é o médico que vai passar a visita nos seus pacientes de uma UTI. Ele calça as luvas, ele se protege e ele vai examinando o paciente com aquele mesmo par de luvas. Já vi, ninguém me contou, já vi metade da UTI ser examinada pelo colega com um par de luvas. E esse é o papel de uma CCIH. Então, o que fazer para que você não tenha ou tenha mínimo risco, menor risco de ter uma infecção relacionada àquele seu internamento? Se você puder escolher o hospital, escolha aquele que tem uma comissão de controle de infecção hospitalar ativa e de preferência presidida por um infectologista. Não é lei, é uma recomendação, deveria ser lei. Toda CCH ser presidida por um infectologista. Esse time de infectologista, mais enfermeira, mais farmacêutico, mais laboratório, ele tem um olhar muito direcionado e ele defende o paciente das infecções. Ele vai pedir ao cirurgião que faça a profilaxia cirúrgica no momento adequado, que essa profilaxia cirúrgica só dure no máximo 24 horas, porque depois disso os estudos não mostram benefício nenhum, pelo contrário, mostram um risco maior daquele paciente. Essa comissão vai na UTI pedir que todos os dias se tente extubar aquele paciente, porque a cada dia adicional de uso do ventilador mecânico aumenta a chance de ter uma pneumonia relacionada àquela ventilação mecânica. E a CCH e os infectologistas de uma CCH fazem o controle, promovem discussões sobre o uso racional de antibióticos e fazem esse controle, fazendo essa auditoria, essa análise diária se aquele antibiótico está bem prescrito, pelo tempo adequado, tem a cobertura adequada. Então, escolher ou a sociedade lutar para que toda a rede hospitalar tenha CCIHs atuantes e presididas por infectologistas, eu acho que é um fator primordial. Outro é cuidar da própria saúde. Se você vai fazer uma cirurgia, se você é fumante, se você é diabético mal controlado, se você é obeso, se você é hipertenso e já tem um rim que sofre, você tem mais chance de fazer uma infecção hospitalar. Você tem fatores de risco para isso. E outra, a magnitude daquela cirurgia. Então, terceiro item que você poderia adicionar na sua lista de eu não quero ter uma infecção hospitalar na minha vida. Evitar, por exemplo, acidentes de trânsito. A gente vê aí a tragédia que é o trânsito do país.
certos tipos de cirurgia têm uma chance enorme de infectarem. Por exemplo, tratamento cirúrgico das fraturas expostas. Então, se você bebe e pilota uma moto sem capacete, faz uma fratura exposta, precisa de internamento, precisa de cirurgia, saiba que sua chance é muito alta de fazer uma infecção hospitalar. Não importa quão limpo seja o hospital, não importa quão atuante seja a CCH e não importa que o cirurgião usou todos os cuidados, técnicas assépticas, lavou as mãos, alguns fatores prejudicam ou dificultam essa prevenção. Então, cuidar da própria saúde, cuidar da sua segurança e lutar por hospitais com CCHs atuantes, eu acho que é o pilar do controle da base de controle de infecção. Um ponto interessante que um paciente perguntou na nossa caixinha de perguntas foi em relação às doenças sexualmente transmissíveis. De que maneira? Eu lembro que na época, quando eu era estudante, existia sempre um tabu muito associado a doença sexualmente transmissível e ser igual à promiscuidade. Como isso ainda é visto sobre uma ótica mais atual e sobre a visão do infectologista? E também, na época que a gente estudava essas temáticas, quando a gente falava sobre a infecção do HIV, era muito sinônimo também de grupos específicos da nossa sociedade. Só que isso a gente sabe que mudou. De que maneira hoje, sobre o olhar do especialista, do infectologista, está a prevalência de pacientes que vivem com HIV? Você sabe quem não tem risco, quem não é grupo de risco para infecção por HIV? Quem não faz sexo. Porque quem faz tem vulnerabilidade. A gente não fala mais em grupo de risco. Isso foi uma ideia, uma política de saúde criada lá nos Estados Unidos, lá no início da epidemia de HIV. Os primeiros casos foram em homens que faziam sexo com outros homens saudáveis e a gestão da época disse que se você fazia parte de um desses grupos, homossexuais, hemofílicos, prostitutas, usuários de heroína, você teria mais risco de se infectar com HIV. Essa política pública de saúde queria dizer, olha, presta atenção, se você faz parte de um desses grupos, você tem chance maior de pegar HIV. O que a população entendeu foi o contrário. Eu não faço parte desses grupos, não preciso me preocupar, não pego. E aí, galera toda esquecendo de preservativo e muitas pessoas foram infectadas assim. Hoje em dia, a gente chama de vulnerabilidade. Existem pessoas que têm maior vulnerabilidade, pessoas profissionais do sexo, pessoas com múltiplos parceiros, mas existe uma coisa, se você vai estudar a epidemia de HIV, e eu sou infectologista por causa do HIV, quando eu era estudante, eu fiz um projeto com a minha professora de infectologia, e eu era responsável por preencher os questionários do projeto dela, para saber quem aderia mais a tratamento, se era homem, se era mulher, o que é que facilitava ou dificultava a adesão deles. E eu sentava assim, eles passavam pela consulta com a infecto e depois vinham para a sala que só tinha eu, e eram uns 40 minutos de perguntas, e eu entrava muito na intimidade dessas pessoas, e eu me apaixonei pela pessoa que vivia por HIV e fui ser infectologista por causa disso. Hoje em dia eu nem trato mais, eu só faço controle de infecção hospitalar. Hoje em dia não é mais nem vírus, minha paixão são as bactérias, mas o HIV fez parte da minha formação e da paixão pela minha especialidade. E se você vai estudar a epidemia, a gente perdeu muito, a gente perdeu Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, eu perdi meus ídolos pro HIV. Hoje eles estariam vivos, eles só morreram um pouquinho antes de 1996, que foi quando o Brasil dá show em política de tratamento para HIV. E a partir de 1996, com o advento da terapia antirretroviral de alto espectro, que o SUS passou a dar essas medicações, as pessoas que viviam com HIV pararam de morrer. E se viu também que essas pessoas que faziam uso dos antirretrovirais, na época chamados coquetéis, elas diminuíam a transmissibilidade.
E hoje nós temos várias formas de prevenção. Eu posso passar aqui 1 hora falando sobre prevenção de HIV e não falar uma vez em preservativo. Apesar de ser a forma mais segura, mais barata, mais prática de se proteger. Mas hoje a gente fala em mandala da prevenção combinada. Para cada tipo de exposição ou para cada fase de sua vida, você tem preservativo e mais um leque de outras formas de se prevenir contra o HIV. Por exemplo, se você falhou no preservativo, foi para uma festa, bebeu demais, encontrou uma pessoa, esqueceu do preservativo, você tem 72 horas para tomar a PEP, profilaxia pós-exposição. Ela é seu direito. Você pode ir no hospital de trauma, no final de semana, não precisa dar detalhe nenhum de sua vida, só diga que tive uma relação sexual de risco há menos de 72 horas, preciso ou quero fazer a PEP. Você vai sair de lá com um saquinho de comprimidos que você vai tomar por 28 dias. Se durante 1 ano você fez várias vezes a PEP, como se uma menina tivesse feito no ano várias vezes a pílula do dia seguinte, não estaria na hora dela receber anticoncepcional? Mesma coisa com HIV. Se num ano você se expôs tanto, você falhou tanto com preservativo que precisou fazer a PEP várias vezes, está na hora de você rever o seu plano de prevenção. Existe a PrEP. Alguns grupos, eles têm direito, o hospital de trauma tem um ambulatório chamado ambulatório TT, travestis e transexuais, mas eles atendem qualquer pessoa, e você pode ir lá pedir para fazer a PrEP, pedir para fazer parte desse programa, que é tomar antirretroviral, não tendo vírus, para não ser infectado. E por que não se fala nisso? Não se fala. Não sei. Então, eu falo muito nas minhas aulas com os meus alunos, eles fazem a mesma cara que você está fazendo para mim, arregalam o olho. Por que ninguém me disse isso antes? Exato. Não sei, né? Existe aí toda uma rigidez de comportamento, uma culpabilização do sexo que não deveria ter. Sexo seguro é vida, e a gente tem vários meios de deixar a sua vida sexual muito mais saudável, muito mais divertida. Que coisa melhor do que você, depois de uma noite divertida com sexo, acordar no dia seguinte e não ter nenhuma preocupação? Existe meio para isso. E o infectologista, ele faz isso. Ele pode sentar com você e traçar um plano, um planejamento de prevenção para você. Usar várias dessas estratégias. O preservativo está no topo dessa pirâmide, mas se há falha desse preservativo, por exemplo, em usuários de drogas, claro que a gente tem que lutar para que essa pessoa pare de usar. Mas enquanto você não consegue, a PrEP é uma boa estratégia. Redução de riscos dessa pessoa. Ou se você tem vários parceiros, você está falhando demais a sua PEP, você pode começar a PrEP. Isso não quer dizer que você vai passar o resto da vida tomando PrEP. Às vezes, o que acontece com a PrEP, que é profilaxia pré-exposição? Você só pode recebê-la se você faz um prontuário médico e você é acompanhado por uma equipe. Você é acompanhado por assistente social, por infectologista, por enfermeiro, por psicólogo, e de tempos em tempos você precisa voltar lá para se testar, e você vai receber as mesmas orientações, que preservativo é a maneira mais segura, você vai se testar para sífilis, hepatite B e C, porque a PrEP não vai lhe proteger contra essas. Então, e você termina tomando a PrEP por enquanto está durando a sua alta vulnerabilidade. Às vezes você resolve ter um parceiro, uma parceira fixo, consegue ali negociar a prevenção com seu parceiro fixo, e você sai da PrEP e volta só para o preservativo, ou você faz a PEP quando você falhar no preservativo. Então existem várias estratégias que, combinadas, podem lhe proteger durante cada período da sua vida, de acordo com a sua vulnerabilidade, se ela está mais alta ou se está mais baixa. Show. Enriquecedor demais. A gente está chegando ao final dessa temática, mas eu não poderia deixar o espaço fundamental para a gente falar sobre vacinas. Vacinas salvam e são seguras, e elas precisam ser atualizadas e seguir o cronograma do Ministério da Saúde.
A gente sabe que vindo lá dos Estados Unidos uma onda voltada para a não vacinação, a decisão de famílias de não vacinarem baseadas em fake news, dizendo que vacina dava autismo, que vacina causava doenças, que vacinas não eram testadas e, portanto, famílias deixando de serem vacinadas, e isso causou o surgimento de doenças que estavam até então bem controladas. Fala pra gente como é que foi, da sua visão de infectologista, isso de ver sarampo, por exemplo, que estava sob controle, voltar a aparecer. E reforça pra gente o quão seguro sim, todas as vacinas dadas de graça pelo SUS. Você sabe que antes da pandemia de Covid, aqui no Brasil, não os grupos anti-vacina, eles não tinham força, não. Eu nunca participei de discussões sobre vacinar ou não vacinar. É natural, o brasileiro... Zé Gotinha. Exatamente. Eu tenho várias fotos com o Zé Gotinha. Com o Zé Gotinha, aquela pistola também, né? Nós tínhamos uma cultura de vacinação muito tranquila, muito eficiente. Para matricular seu filho na creche, precisava apresentar o cartão de vacina. Nunca vi ninguém questionando aquilo. Se tinha uma ou outra pessoa que era anti-vacina, isso não era massificado, não vinha. Com a politização das questões que aconteceram na pandemia, isso veio à tona e foi triste e cansativo, porque você estava cansado lidando com os pacientes que estavam morrendo e precisava convencer as pessoas a se vacinarem. Assim, eu achei um absurdo, tristíssimo. E a gente viu aí o sarampo ressurgir, que já era para estar controlado. A gente teve aí uma ameaça da polio ressurgir. Essas vacinas, elas passam por órgãos regulatórios. Nosso órgão regulatório maior é a Anvisa. Elas precisam mostrar várias documentações, os estudos, até o final das fases dos estudos. E existem vacinas, por exemplo, as vacinas de vírus vivos atenuado, que gestante não pode fazer, mas tanto os postos de saúde, as equipes de vacinação, elas são preparadas justamente para orientar esses casos especiais. Não sendo casos especiais, seguir o calendário de vacinação do Ministério da Saúde salvam vidas, salvam nossos filhos, nos deixam tranquilos. A vacina da varicela, por exemplo, se a criança toma as vacinas do calendário contra a varicela, mesmo assim foi infectada, no lugar de ter o corpo coberto por vesícula, ela vai ter 2, vai ter 3 vesículazinhas, em 3, 4 dias ela vai estar bem. Então, mesmo aquelas pessoas que não conseguem a proteção máxima por fatores individuais, tem doenças muito mais leves, doenças sem gravidade, sem necessidade de internação. Então, eu acho que a gente precisa voltar à nossa cultura de ser pró-vacina, de se alegrar que está chegando vacina e de lutar que chegue mais vacina. Vamos lutar que cheguem mais vacinas de dengue. Eu quero que chegue na minha idade para eu ser vacinada também e vacinar o resto da minha família. Porque se você vai ler os usos dessa vacina da dengue, a Qdenga, você dá para você ver que foi um estudo bem feito, multicêntrico, com muitas pessoas envolvidas, muitos pacientes testados, que ela é segura. Assim como as outras vacinas, assim como a vacina da Covid também. Só estamos aqui por causa da vacinação. Exatamente. Pessoal, episódio ficou imperdível, não é mesmo? Primeira coisa, queria agradecer a toda a contribuição e entrega de conteúdo, de conhecimento pra gente. Pra mim foi fantástico, fantástico. E eu queria deixar esses últimos minutos para você se dirigir para o nosso público e reforçar de que maneira nós podemos ser assertivos nessa prevenção de doenças infecciosas. Eu agradeço demais o convite, adorei a conversa, achei até curto o tempo, tinha mais coisa para falar. Se prevenir é fundamental. Cada doença infecciosa tem um tipo de prevenção completamente diferente. Se você é de grupo de risco, se você vai visitar alguém que está com sintoma respiratório, prevenção é máscara. Se você precisa se prevenir contra a dengue, você precisa eliminar os criadouros do mosquito na sua casa, prestar atenção nos vasos de planta, nos reservatórios de água.
e vacinar suas crianças agora quando a vacina chegar para elas, esperar a sua vez de se vacinar. As outras doenças infecciosas, também cuidar da sua saúde, a sua saúde basal, controle de diabetes, eliminação do tabagismo, controle de hipertensão arterial, controlar o colesterol, tudo vai deixar você mais saudável para que quando se você não conseguir evitar um internamento, uma cirurgia de grande porte, você consiga lutar e não evoluir com uma infecção relacionada àquela cirurgia, àquele seu internamento. Então, meu recado final é que, primeiro, vacinas salvam vidas, nós precisamos cuidar de nossa saúde e cuidar do outro, ter um olhar de empatia. Eu acho que muitos estudantes de medicina estão nos ouvindo aqui e usem antibióticos, meninos, de maneira racional, menos tempo é o melhor. Vamos cuidar também do mundo das bactérias, porque elas também são uma ameaça bem importante. Agradeço mais o convite e obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal, temática imperdível, sem dúvida, doenças infecto-contagiosas, a prevenção sempre é a melhor arma. Não esquece de curtir a gente no Spotify, no YouTube, não esquece de seguir a gente nas nossas plataformas. O podcast de Médico para Paciente está no YouTube, está também no TikTok, @de Médico para Paciente. Estamos também no Instagram, @drluissevero.neurocirurgia. Instagram da doutora Priscila Infecto. Temos também o Instagram do podcast, vocês podem estar seguindo. E em breve, todo esse episódio vai estar editado e colocado no Spotify e no YouTube. Para vocês, forte abraço e até mais.